Tudo bem, pessoal? Eu não entendi ao fim e ao cabo, se é um grupo de estudos, ou se é uma turma e tal. A Carol me falou que semana passada vocês tiveram, ou semana passada ou retrasada, tiveram uma conversa com um professor da psicologia e tal. Eu sou formado em Direito, né? Então, provavelmente o meu enfoque vai ser um pouquinho diferente do professor de psicologia e talvez em alguns campos pode ser que seja inclusive contrário, adverso ou tensionando com ele ou com ela, né? Questões com que... Oxe, 90? Bom, bom então tem metade do turma. Então, consequentemente, tensionando com relação a isso. Primeiro porque, como a Carol falou, eu tenho formação de Direito, né? Eu sou servidor de tribunal, trabalho há 30 anos em tribunal, durante 20 anos trabalhei em Porto Alegre, fiz os primeiros processos, a Carol sabe disso, eu fiz os primeiros processos de quilombo na região sul, né? Quilombo Invernada dos Negros, Invernada Palha da Telha. Trabalhei nessa época que foi 2007, né? 2007 não estava no mapeamento da discussão de quilombolas, né? Exceto uma ação judicial lá, a DIN do Supremo, que inclusive a gente colaborou fazendo depois parecer, né? Porque daí depois, em 2009 até 2015, eu fiquei no Ministério Público Federal, fiquei como assessor na PGR e assessorando a PGR. Da PGR, e daí com isso passei a trabalhar com os processos na ação direta de inconstitucionalidade, de processos envolvendo a Sexta Câmara de GT Quilombos, de povos e comunidades tradicionais, e com isso fui ampliando as discussões de direitos humanos para pescadores e pescadoras artesanais, para uma série de outras questões. Com isso, acabei sendo convidado para a presidência da República para trabalhar no processo de Belo Monte, né, que na realidade envolvia uma discussão com relação ao reassentamento entre aspas, né, realocação, seja o nome que quiseram dar na época, de pescadores e pescadoras artesanais a partir da discussão do Rio Xingu, né, o que é um paradoxo, depois foi Mariana também, e nos dois casos a situação paradoxal que tanto os órgãos de fiscalização, e aí vale para a IBAMA, vale Ministério Público Estadual, vale Ministério Público Federal, e vale o próprio governo federal em geral, tanto no caso de Mariana quanto no caso de Belo Monte, quem acabou sendo esquecido nessa discussão foram os pescadores e pescadoras artesanais, quer dizer, justamente no lugar que você trabalha na questão de uma construção de uma hidrelétrica a partir de um rio, o que deveria ser o mais óbvio, que é justamente a questão de pescadores e pescadoras, acabou sendo o último tema a ser tratado. Aí, com isso, eu entrei nessa pauta, acabei indo para Comitê de Diversidade Religiosa, Conselho LGBT e Comitê de Prevenção de Raça e Gênero. Então, nesse período, eu fiz mestrado também, que trabalhei com direitos humanos, religiões e interculturalidade, isso em 2004, e depois defendi a tese sobre feminismo islâmico na Universidade da Espanha, que a Caroline comentou, e, consequentemente, trabalhei de novo questão de religião, interculturalidade, questão decolonial, de outra forma diferente, e questões de religião. Então, na realidade, durante um bom tempo, acabei trabalhando tanto com quilombolas e povos e comunidades tradicionais, quanto com questão de religião. Então, apesar dos temas parecerem serem diferentes, na realidade, a minha preocupação em qualquer um desses temas sempre foi a discussão cultural, né? E verificar como essa discussão cultural estava permeada de assimetrias de poder, né? De diferenciação, de dificuldade de trabalhar aportes diferentes, né? Ou seja, verificar como é que eu trabalho a questão de direitos humanos dentro do Islã, dentro do confucionismo, dentro do hinduísmo, ou eventualmente pensar como é que eu seleciono, como é que eu aciono determinadas agências, e aí a dissertação, a tese de doutorado foi sobre mulheres islâmicas, e a minha preocupação não era a questão efetivamente de gênero, mas saber como é que as mulheres agenciavam o discurso de direitos humanos dentro de um percurso islamicamente centrado, ou seja, sem abdicar da formação islâmica, ou
melhor, utilizando a fundamentação e a historiografia e clássicos do Islã, ou da jurisprudência, ou mesmo do Corão, era possível trabalhar e retrabalhar a questão das mulheres, dos direitos das mulheres, isso não somente em relação ao véu, porque a questão do véu é um ponto que parece que é uma obsessão muito ocidental, né? A obsessão da questão do véu, da mesma forma como já foi do harém, né? Isso sim é uma questão de gênero, para a gente analisar, pensar e verificar como é que vai ser a coisa e tal. Mas a preocupação era saber como é que conseguia fazer discursos legitimados internamente, e esse é um ponto importante para a questão de direitos humanos, até porque o grupo é de direitos humanos. Eu partia do pressuposto de que eu teria que verificar quais eram os discursos disponíveis, ou eventualmente não disponíveis, mas que era possível reafirmar, reconsiderar, repensar e reavaliar a partir de algumas tradições, e que seriam, não vou dizer palatáveis dentro do universo islâmico, mas que eles são legitimados internamente pela própria tradição, no caso a tradição islâmica, e que não pudessem, que por conta disso não pudessem ser vistos, considerados como sendo uma imposição ocidental, como sendo uma imposição de fora para dentro, ou uma imposição imperial, ou eventualmente, no caso do Islã, que boa parte dos países foram colonizados, uma imposição que fosse vista como colonial e que eventualmente reforçasse daí parâmetros fundamentalistas, e nesse caso específico, parâmetros fundamentalmente de discussão de gênero, né? Ou seja, como é que a pretexto de você combater, você criar um discurso para combater o fundamentalismo, você eventualmente reforçava a questão do fundamentalismo, né? Mas daí a minha preocupação na tese de trabalhar com vias do Corão, com vias de tradição espiritual, e verificar como é que associava essa discussão de religião e sexualidade ou espiritualidade, né, simultaneamente. E como é que eu tensionava nessa discussão com a questão do laicismo, que para mim sempre foi um ponto complicado para discutir a teoria de direitos humanos, até porque toda a teoria clássica de direitos humanos sustenta não somente a laicidade, mas a desvinculação de matrizes religiosas envolvendo a discussão de direitos humanos. E eu não me contentava com essa vertente ou com essa explicação que me parecia tão lógica, mas que ela não fechava com o que eu via de uma série de abordagens religiosas, seja na Turquia, seja na França com a questão do véu, seja aqui no Brasil com relação à religião de matriz africana, e por aí vai. Então eu fui entrando nessa pesquisa a partir de 2009, 2010, com a minha chegada também aqui em Brasília, que a chegada em Brasília foi com o grupo da Rita Segato, que é uma das expoentes da discussão que hoje se chama de feminismo decolonial ou descolonial. E daí fui trabalhando essas questões de antropologia, de questão de violência, teoricamente na universidade, né? Isso também envolvia LGBTfobia, violência contra mulheres, simultaneamente ao processo que eu estava fazendo no MP, por exemplo, envolvendo a discussão da Lei Maria da Penha, e verificar se a Lei Maria da Penha deveria ser considerada como, ou melhor, violência doméstica deveria ser considerada como grave violação de direitos humanos, e uma série de outras questões, e como é que isso estava relacionado com outros processos que estavam acontecendo de LGBTI-fobia, né, que a gente não tinha na época feito o parecer, que só foi sair na época já do procurador do PGR Janot, quando ele já estava saindo do MP indo para o executivo, né, e consequentemente trabalhando dentro de uma outra lógica. Mas dentro do mesmo processo do executivo, eu estou trabalhando com lógicas de violências, né? Tanto da violência de Belo Monte, quanto da violência de Mariana, quanto da violência de diversidade religiosa, da questão dos presídios, né? E como é que essas questões no presídio envolviam discussão de raça e gênero, que a gente normalmente não reconhecia, e como é que isso às vezes, não, muitas vezes, eram reproduções de processos de tortura ou de castigos que já eram coloniais, ou que eles racializavam e colonizavam determinados corpos, né? Quer dizer, o que acabava acontecendo que
tanto o meu trabalho no tribunal, quanto o meu trabalho no MP, quanto o trabalho do executivo, convergiam, né, em determinados pontos, com as minhas preocupações acadêmicas em termos de fundamentação jurídica e sociológica ou antropológica em relação às coisas que eu acabava trabalhando. Então, na realidade, dava para dizer que no período que tive no MP e também no executivo, apesar de ser menos jurídico, tinha muito mais questão de direitos humanos, lato sensu, e de reconhecimento de violências e torturas e situações do gênero, do que qualquer outra situação. Então, com isso, acabava entrando na discussão que a Rita já estava fazendo aqui, e da discussão do grupo Modernidade e Colonialidade. Eu não sei o que vocês acabaram lendo, se deu tempo de ler alguma coisa que eu passei só um texto da Rita Segato, mas que era mais como formação. Eu presumo que boa parte do grupo talvez não tenha tido acesso, não tenha tido contato com a discussão decolonial, e talvez tenha tido de forma que talvez não seja a perspectiva da... Oi? Rodrigo. Quem é que está falando? Opa. Bom, de qualquer forma, daí eu não sabia dizer o que tinha de contato ou não, mas de qualquer forma, o que era interessante salientar? Era interessante salientar primeiro... ok, Carol. Obrigado. Sim, as leituras básicas. O problema é a questão das leituras básicas, também a questão do enfoque que a gente dá para a questão das leituras básicas, né? Bom, de qualquer forma, o que eu tenho parado para pensar, né? Primeiro, tem toda uma discussão se é descolonial e decolonial, né? Tem toda uma discussão com relação a isso. O termo em inglês é decoloniality, né? Decolonialidade, né? Não tem o des, né? No espanhol, no geral, ficou de, mas paradoxalmente no português teve uma tendência até um des, né? Eu tenho sérias dúvidas com relação a essa opção, que foi a opção da maioria, a maior parte da academia no Brasil, por vários motivos. Primeiro, porque, como explica a Catherine Walsh, que foi das primeiras que trabalhou com a opção linguística de decolonial, né? Ela disse, não, o decolonial é justamente para marcar que é um processo em andamento, um processo em construção, é um processo que também envolve uma insurgência epistêmica, ou seja, o próprio nome questiona o próprio movimento, e simultaneamente ele está se colocando também em oposição à discussão que está sendo feita na Índia e em outros países de colonização, ex-colonização britânica, francesa, eventualmente, até holandesa, em relação aos processos coloniais. Esse é o primeiro ponto, assim, o primeiro grande ponto. O segundo ponto é, o des para nós implica sempre um processo digamos assim, de desfazer, desconstruir, de talvez retornar ao ponto anterior. E uma das coisas que o Quijano sempre salientava, e que tem até uma polêmica, eu acho que pela Mundialice ou para o Novo Senso Comum, com o Boaventura de Sousa Santos, era saber se tinha uma possibilidade do exterior e do interior em relação à questão colonial, em relação à questão da colonialidade, em relação à questão do processo colonial. E para o Quijano, que é o principal mentor e divulgador, e talvez até criador da própria teoria do colonial, o que o Quijano vai dizer? Não, eu tenho um processo no período de 1492, 1500, dependendo de quando tem a chegada dos europeus, daí essa questão dos europeus eu vou tematizar em seguida, chegam, você tem um processo permanente de estabelecimento, obviamente, de um processo colonial. Um processo colonial que é um processo econômico, jurídico, político, e que perdura na maior parte da América, que se convencionou chamar América Latina, mas que os povos daqui chamam de Abya Yala, vigeu entre 1492 e 1812, ou tipo assim, 1500, 1822, e com algumas esporádicas presenças, tipo Goa, na Índia, né, que foi colônia portuguesa de 1500 a 1962, talvez a colônia com mais tempo, o território com mais tempo como colônia efetiva, pelo menos desse período que começou em 1500.
Então, significa dizer, se eu tenho um processo, se o Quijano sustenta que eu tenho um processo, que eu tenho um colonialismo econômico, social, jurídico, político, que, em termos políticos e jurídicos, finda entre os anos 1804 e 1820, pelo menos nessa parte do mundo, que é o que a gente convencionalmente chama América, o fato é que, diz o Quijano, se mantém um processo permanente de colonialidade, ou seja, de manutenção desse mesmo padrão colonial por dentro das estruturas republicanas, por dentro das instituições que são da pós-independência e que, consequentemente, esse processo vai marcando até os dias atuais. Se eu estou dizendo isso de acordo com o Quijano, eu estou dizendo que eu não tenho como o processo, depois de 300, 400 anos de processo de colonização, eu não tenho como desfazer esse processo de 400 anos. Eu tenho, na realidade, como repensar, eu tenho como despensar, eu como, de repente, impensar, mas eu não tenho como apagar esses 400 anos de colonialidade. Eu não tenho como apagar esse processo que já existiu, porque esse processo permeou as instituições, permeou as lógicas sociais, permeou as lógicas jurídicas, e ele foi se mantendo. De tal forma que, inclusive, alguns autores salientam que, por exemplo, o processo de ascensão de negros e mulatos era muito mais fácil no período do Brasil colônia do que logo em seguida no período pós-abolição. Não só por conta da questão dos imigrantes, por conta das formas que o racismo vai criando, se recriando e se duplicando e, consequentemente, se mantendo. Ou seja, se eu trabalhar dentro dessa lógica, eu não posso dizer que eu posso dizer que é uma lógica diferente da pretensão dos processos asiáticos e africanos, porque se os processos asiáticos e africanos de colonização pelos mesmos países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Itália, Bélgica e mais uns outros, eles começam lá por volta de 1880 e vão até 1962, 75. Ou seja, eu tenho um intervalo de, no máximo, um século. Terminando as independências em 1975, no geral, 62 e 65, na realidade, o que eu tenho? É fácil dizer, vamos tentar, é fácil, em teoria, dizer, olha, temos como recuperar a Ásia anterior, ou a África anterior, ao processo de colonização. O que o Quijano está dizendo? Isso não é tão fácil assim, porque ainda que fosse fácil num período de um século, se torna absolutamente difícil num período de 4 séculos, como foi o caso daqui, e com o processo escravocrata que se manteve, pelo menos na boa parte do continente, por mais de 300 anos. Muitas vezes escravização indígena e, maior parte do tempo, escravização negra. Ou seja, diz que eu não tenho como desfazer esse processo e apagar todas as marcas da colonialidade. Ou como diria o Fanon, não tem como apagar o trauma colonial, eu não tenho como apagar essa presença forte do colonialismo, que se mantém, por exemplo, no quarto da empregada doméstica, na própria existência da empregada doméstica, nesse espaço territorial que não existe, por exemplo, em Portugal, que não existe na Espanha, que não existe em uma série de outros países, a presença ou a dependência desses serviços domésticos, normalmente racializados e generificados, ou seja, a presença de uma mulher negra nesse espaço também, com manutenção de um processo de estabelecimento de um quarto de empregada que é feito à imagem e semelhança arquitetônica de uma senzala e, simultaneamente, reproduzindo todos aqueles estereótipos de mãe de leite, de mucama e de mulata disponível. Opa, tá cortando? É que para mim a câmera está bem. O problema é que eu vou mexendo aqui, assim, daí eu vou... Então, vocês não precisam me olhar. Bom, a Carol que fica com isso. Ela sabe que eu tenho um problema de espelho. Ok? Então, consequentemente, quando eu utilizo esse parece que eu estou conseguindo desfazer esse processo todo. Eu tenho optado por essa nomenclatura decolonial justamente por essa, digamos assim, impossibilidade de apagar o fato colonial, como diriam os portugueses, apagar esse processo. E, consequentemente, o projeto implica verificar como vencer esse processo que continua sendo colonial e continua marcando essas questões coloniais no momento presente. E daí sim, verificar como é possível
depois de 400 anos de processo colonial, trabalhar essas questões numa outra lógica, num outro projeto político, epistêmico, jurídico, social, econômico, e que essa é a proposta que fica mais evidente, tanto na discussão do miolo, quanto na discussão do Quijano, quando ele fala, inclusive, com a discussão de bem viver ou decolonialidade, e por aí vai. Ou seja, eu tenho feito a opção pela discussão colonial e não descolonial, porque eu acho que o des carrega no nosso idioma uma conotação de que eu posso refazer, que eu posso apagar, que eu posso borrar essa ausência. Se eu considero que esse conhecimento ele é colonizado, eu posso eventualmente trabalhar com determinadas lógicas e tentar tirar determinadas amarras coloniais, mas eu não posso apagar que tem 400 anos de ideário com relação a isso. Isso me parece muito evidente, por exemplo, na própria, vou dar um outro exemplo, né? Na própria discussão da implementação da lei de ensino de história indígena e afro-brasileira ou africana. Ou seja, você estabelece as diretrizes dentro da legislação, da LDB, estabelece dentro das normativas do Conselho Nacional de Educação, consegue estabelecer algumas normas federais, consegue estabelecer alguns parâmetros estaduais, e daí você verifica uma dificuldade de implementação na base, nos municípios, onde está mais arraigada a discussão em alguns locais, envolvendo a questão do racismo. Ou seja, você tem todo um processo que é cultural e histórico, mas ele também é colonial, que vai carregando todas essas formações que estão presentes nos livros didáticos, em relação aos estereótipos que carregam em relação a indígenas, com relação a negros e negras, né? Vídeo Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato com a tia Anastácia, com a questão da questão do conhecimento, e é importante salientar, né? O Monteiro Lobato escreveu um livro, Presidente Negro, que foi proibido de ser publicado nos Estados Unidos, porque seria na época dos direitos civis, e foi considerado nos Estados Unidos um livro extremamente racista. Aqui ele ficou apagado um bom tempo da discussão, e com isso se conseguiu higienizar o perfil do Monteiro Lobato como historiador, para criador de histórias para crianças, divertidas, com Saci Pererê, com a tia Anastácia, e apagando as vinculações que ele tinha, inclusive, de apreço a Ku Klux Klan, ou seja, a entidade que perseguia negros nos Estados Unidos, queimava encapuçados e com capuzes brancos e tal. O Monteiro Lobato defendeu essa instituição, né, essa organização criminosa racista dos Estados Unidos. Quer dizer, e defendeu e esteve muito próximo de projetos eugenistas, né, de valorização da raça e de depuração da raça para transformar uma raça melhor. Ele fazia parte, inclusive, da sociedade eugenista do Brasil. Ou seja, isso é importante da gente salientar, né, das coisas que vão acontecendo com relação a isso. Então, a minha discussão de salientar decolonial e não descolonial parte desse pressuposto, né, da dificuldade de voltar atrás, ainda mais para nós aqui no período da América, que se convencionou chamar América, por conta da dificuldade de desfazer 3 ou 4 séculos de escravidão, de processo colonial e de estabelecimento de formas hierárquicas de raça e de gênero, e de um capitalismo que é diferente do capitalismo da Europa, né? Porque ele está vinculado a outras situações e ele não é central. Então, consequentemente, eu tenho uma série de questões complexas. Partindo disso, né, o Quijano vai montar uma discussão básica, eu não sei se esse é o texto que a Caterine passou e coisa assim, que as pessoas, o texto mais divulgado do Quijano, eu acho que é aquele texto do eurocentrismo, né, que saiu na revista da Claxon, mas eu pessoalmente prefiro mais o texto que saiu no Epistemologias do Sul, do Boaventura da Maria Paula Menezes, que é o Colonialidade do Poder e Classificação Social, que eu acho que é onde ele desenvolve melhor as discussões todas de questão colonial, da questão de classe, da questão, e consequentemente, relação com o mundo do trabalho, a questão da produção e da reprodução, consequentemente, o que ele salienta da discussão sexual, e a própria questão do poder, né?
Então, eu acho esse texto o mais complexo e o mais completo, mas eu normalmente, quando faço exposição, eu parto do pressuposto da discussão que está presente em dois textos de 1992, por motivos bem simples, né? 1992 é o ano dos 500 anos da descoberta, entre aspas, da América. É o ano que tem todas as manifestações indígenas na Baía de Cabral, em Porto Seguro, com relação à chegada de Pedro Álvares Cabral. É o momento que tem toda uma discussão na América com relação ao legado de 500 anos desse processo ibérico-colonial, pelo menos aparentemente é essa a discussão. Isso é importante salientar, porque essa discussão que o Quijano vai fazer, ele parte do pressuposto de uma diferenciação ele está partindo do pressuposto de uma diferenciação dos dois processos, de uma diferenciação entre os dois processos coloniais, aquele de 1500 e poucos, 1492, 1500, até 1804, 1815, 20, 22, pega o Brasil, e aquele outro processo colonial que inicia em 1800 e poucos, vai terminar em 1970, no máximo 75, que envolve, ou que é geograficamente diferenciado, ou seja, aqui é a América Central do Norte e do Sul, e esse segundo processo é Ásia e África, e simultaneamente são processos também que a hegemonia política naquele primeiro momento da América é Portugal e Espanha, e no segundo período é fundamentalmente França, Inglaterra depois, e depois Estados Unidos. O que não impediu que as potências, então, aí incluídas Portugal, Espanha, Itália e Bélgica e outras, partissem a África com as fronteiras que hoje a gente praticamente quase que conhece, dentro da mesma lógica. Ou seja, o primeiro ponto que Quijano vai estar fazendo é uma diferenciação entre o que o Dulce vai salientar de primeira e segunda modernidade. Uma primeira modernidade baseada no predomínio da Ibéria, Portugal e Espanha, e, consequentemente, uma discussão de bruxas, de Inquisição, isso é importante a gente salientar, de expulsão dos mouros, dos judeus, de processo de escravidão legalizada e de processo de extermínio de indígenas, ou seja, eu tenho o que se convencionou chamar 4 genocídios ou 4 epistemocídios simultaneamente, ou seja, a possibilidade de a chegada do que se convencionou, chegada do Novo Mundo, ser a ocorrência de 4 epistemicídios ou 4 genocídios simultaneamente, envolvendo mulheres, islâmicos, né, indígenas e população negra. Ou seja, eu tenho uma discussão já aí, no mínimo, de raça e gênero ignorada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria que, inclusive, tem uma discussão religiosa ignorada e que ela está permeada também por um processo de racialização. Eu vou ver se alguém atende o telefone aqui em casa. Só um pouquinho. Depois as pessoas dizem que no aconchego do lar é mais tranquilo, né? Para fazer home office. Teve uma desembargadora que disse isso. Você está no aconchego do seu lar. Aí o aconchego do seu lar é uma questão de gênero também, né? Porque as mulheres têm o cuidado das crianças que estão sem aula, tem a questão do trabalho doméstico, e tudo isso simultaneamente com o trabalho de home office, né? Umas coisas assim complicadas. Mas continuando. E também uma questão religiosa que está permeada por uma discussão racial, ou seja, quando você estabelece uma fronteira, no caso da Espanha, fundamentalmente da Ibéria, que você constrói um país que não existe, você estabelece fronteiras que não existiam, você cria uma língua que não existia, que é o castelhano, você cria uma gramática, que é a primeira do mundo, 1492, e você simultaneamente faz esses processos de inquisição, que é caça às bruxas e, consequentemente, a questão das mulheres, de expulsão de judeus e mouros, que é a questão de estabelecer qual é a religião que deve ser
incentivada ou não, qual é a religião verdadeira, e, consequentemente, por que você exclui alguns do mesmo campo político depois de 8 anos de convivência, ou 8 anos de 8 séculos de convivência e de permanência, e, simultaneamente, como é que você faz um processo de escravidão e de genocídio, ou seja, você apaga a própria discussão da religião, porque você tem que, no primeiro momento, pela leitura que vai ser feita no século XVIII, que esse período é um período obscuro, que é um colonizador que está muito vinculado a discussões religiosas, discussões cristãs e de necessidade de evangelização. Agora está dando outro barulho aqui, só um momentinho. Essa questão da vertente religiosa, que é pouco trabalhada, normalmente até na teoria decolonial, foi o que me incentivou a trabalhar com a questão do Islã depois na tese de doutorado, justamente para mostrar que a questão de gênero e religião também está permeada por uma discussão de gênero e raça, e normalmente não está, e colonial, obviamente, não está sendo reconhecida. Então, esse é um ponto. Então, o que diz o Quijano, fundamentalmente, nesses dois textos que são de 1992? Um é o Americanidade como conceito e o outro é o moderno mundo, o mundo moderno colonial e a questão das ciências, não me lembro qual é o nome, mas são dois textos de 1992. O que o Quijano vai dizer? O Quijano vai dizer que a questão, ao contrário do que alguns outros autores falam, não é a Europa que descobre a América ou é a Europa que inventa a América. Diz ele, Quijano diz, não. É justamente o fato da chegada, esse momento da chegada na América, é que faz com que tenha que se justificar como é que a Europa trabalha, o que hoje se convencionou chamar Europa, e que só passa a ter esse nome depois da descoberta da América, isso é importante salientar, e vivendo no espaço do Mediterrâneo, se comunicando parcialmente com a Ásia e com a questão da rota da seda e tal, e consequentemente sendo periferia do sistema, passa a desenvolver uma teoria de que ela é o centro do sistema a partir da mudança da rota do Mediterrâneo para o Atlântico, primeiro ponto. E, simultaneamente, como é que ela tem que desenvolver um vocabulário do novo, da novidade, e por isso que desse lado é o novo mundo e do outro lado é o velho mundo, mas, ao mesmo tempo, criar um léxico que só é possível, necessário, por conta desse fato, desse acontecimento existente. Ou seja, é o fato da chegada aqui e o encontro com populações negras e depois o processo de escravização de negros na África é que faz criar todo um léxico que não existe antes. Ou seja, até 1492 a gente não tem nem Espanha, nem Portugal, não tem negros, não tem indígenas, não tem as classificações. É o processo da chegada na América que estabelece a necessidade de criar um vocabulário que está voltado para o futuro, no sentido de moderno, de novo, de algo que vai se projetar. Não é à toa que, se vocês pararem para pensar, nos universos que vocês devem trabalhar, dos povos e comunidades tradicionais, a discussão nunca é de discussão de futuro, é sempre de verificar o presente e trabalhar com a questão do passado e a tradição, ou seja, como é que o passado me alimenta as energias do presente para eu continuar a viver, né? E, consequentemente, o importante não é a questão do futuro, é a questão do passado, da tradição, dos antepassados, dos ancestrais. E não é à toa que seja assim, porque é justamente o reconhecimento de que esse vocabulário do novo só tem sentido com essa chegada aqui, porque até essas próprias percepções não estão dentro desse vocabulário do novo. E diz o Quijano, esse procedimento é feito a partir de um olhar que estabelece uma classificação que para ele é baseada numa ideia de raça. Raça não no sentido fenotípico, ainda que possa o ser, uma raça como construção e classificação social, de superioridade e inferioridade, e simultaneamente de perceber quem, como diz a Rita Segato, quem está do lado vencido da história, quem é que está do outro lado da história e que, consequentemente, não pode contar a história e sim ser contado, ser reconhecido como objeto, mas nunca como sujeito, e, consequentemente,
os processos que no outro texto da classificação social, o Quijano vai estabelecer para salientar o que é a questão da raça, para salientar o que ele chama de, não de totalidade, mas de heterogeneidade estrutural, o que ele vai montar com a questão da relação com o sexo, que ele vai salientar da questão de gênero, e, consequentemente, como é que isso se permeia como um parâmetro de poder continuamente existente. Ou seja, o que classifica para o Quijano nesses termos é a existência de um padrão de classificação que se mantém. Mas um padrão que se mantém justamente por ser racializado, ou seja, racializado no sentido de que você estabelece classificações de superior e inferior. Ou seja, você diz assim, você não só diz que tem um conhecimento superior, você diz que o único conhecimento existente é o conhecimento europeu. Então, consequentemente, você apaga todos os conhecimentos tradicionais de povos indígenas, povos quilombolas, você apaga o conhecimento das mulheres, porque as mulheres são acusadas de bruxas justamente porque têm conhecimento das ervas, do parto e do domínio do corpo. Você estabelece que não tem conhecimento os muçulmanos, quando os muçulmanos trabalharam astrologia, trabalharam a numerologia, inventaram o algoritmo, inventaram os numerais que a gente chama de arábicos hoje, né, que são os que a gente escreve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, inclusive invenção árabe, e, consequentemente, você apaga todos esses conhecimentos como não sendo conhecimentos. Você apaga, inclusive, se apropria, eventualmente, de construções e de invenções que são de outros povos, como se fossem questões europeias. Isso vale para a questão da imprensa, vale para a questão da pólvora, vale para a questão das caravelas, vale para uma série de outras questões. Isso que no Quijano, no Dulce e em outros autores a gente chama de eurocentrismo, você sabe salientar que o conhecimento é eurocentrado, centrado nas manifestações da Europa. Na realidade, se eu digo que é um processo de classificação social baseado em uma questão racial, eu tenho que reconhecer que a própria questão do eurocentrismo é uma discussão desde o início de racismo epistêmico ou de racismo cognitivo. E isso significa que eu também reconheço que o que se convencionou chamar de colonialidade do saber, ou seja, dessa manutenção desse padrão colonial também dentro do saber, estabelecendo hierarquias entre conhecimentos vigentes, conhecimentos válidos, conhecimentos que não são reconhecidos como conhecimentos, é um processo de hierarquização também racial. E isso vocês podem ver, por exemplo, no Kant. O Kant, quando vai trabalhar na questão da metafísica, tem um texto do Zese, que se acha facilmente na internet, que se chama A Cor da Razão. Ele vai salientando, olha, os amarelos, que são os orientais, que só têm conhecimento de contemplação, de iluminação, aquela associação com o budismo. Os pele vermelha têm determinados conhecimentos para tais situações. Os negros só servem, isso está em Kant, no iluminismo, tá? Os negros só servem para serem açoitados, porque tem a carne, porque tem o corpo, a carne mais dócil para a questão de torturas e tratos e coisas assim. E somente o conhecimento reconhecido é o conhecimento branco. Tudo isso está em Kant, eu não estou inventando, está em Kant, é fácil de ler. E daí o que eu tenho? Eu não tenho só uma questão de classificação de cores, os amarelos, os vermelhos, os brancos e os negros. Eu tenho um processo de a própria designação da classificação racial em cores é uma definição de quem tem conhecimento e que tipo de conhecimento, e qual tipo de conhecimento é superior e qual tipo de conhecimento sequer como conhecimento. Não é à toa que o Kant diz que os negros sequer têm possibilidade de ter conhecimento. Se a gente parar para pensar que uma das discussões do Sepúlveda e da questão de Bartolomé de Las Casas é saber se os indígenas têm alma e, consequentemente, são seres humanos, vocês pararam para pensar que essa discussão nunca é feita em relação aos povos africanos escravizados aqui no Brasil e nas Américas? Ou seja, a discussão de direitos humanos não passa pela discussão de negros e negras pelo racismo antinegro, passa simplesmente pela questão indígena, né? Consequentemente, eu tenho a própria definição de que é eurocentrismo é baseado numa discussão de raça e, consequentemente, do que eu tenho chamado de racismo epistêmico ou racismo científico, ou seja lá o nome que quiser. Eu prefiro o racismo epistêmico para salientar que não é à toa que é uma seleção do que é eurocentrado e do que é válido.
é porque isso está permeado por uma discussão de raça, mesmo que diga que não é uma discussão racial. Esse é o primeiro ponto. Então, consequentemente, o que se convencionou chamar de colonialidade de saber é também um processo de classificação social, hierarquizando raças, como eu mostrei no Kant, como eu poderia mostrar na discussão do Bartolomeu das Casas de Sepúlveda e uma série de outras situações. Então, consequentemente, quando o Quijano vai fazer essa observação, o que ele está comentando? Ele está comentando a necessidade de repensar como é que esses processos de classificação eles são permanentes. Para ele, como a raça é central, e ele está vindo de uma discussão do Mariátegui e do Arguedas, consequentemente, a raça está permeando todas essas discussões. Isso ele vai mostrar de forma mais evidente naquele texto do racismo, do colonialidade, do poder e classificação social. Porque ele vai mostrando naquele texto coisas que às vezes os autores acabam ignorando. Né? Naquilo que eu tenho chamado de gourmetização da teoria. Né? Você torna ela mais palatável, como a gente tem toda uma discussão de democracia racial, você tem que trabalhar em determinados termos, você não pode salientar determinados pontos, e com isso você estabelece como fazer as coisas. O que vai estabelecer o Quijano nesse texto? Ele vai salientar que eu não tenho uma discussão do processo de totalidade, né? Eu tenho uma discussão de que tudo que a gente diz que é total, na realidade é parte de um contexto, e toda parte é em si uma totalidade. E, consequentemente, a essa relação de totalidade e parcialidade é uma relação muito mais complexa, diz ele. Ela não é de totalidade efetiva, mas sim de heterogeneidade estrutural. Você tem estruturas heterogêneas, complexas, né? Isso vale para a questão da relação de trabalho, isso vale para a questão da relação de sexo e gênero, isso vale para a questão do poder, e que, consequentemente, o reconhecimento de que essas questões se imbricam de forma diferenciadas e, consequentemente, em ordens distintas, faz com que seja um pouquinho mais complexo isso. Só um momentinho. Oi, voltei. Bom, continuando aqui. Aí o que o Quijano vai fazer nesse processo? Ele vai questionar aquela discussão clássica de totalidade marxista e vai salientar que cada uma dessas partes, ou cada dessas partes, é um todo em si, heterogêneo e complexo. E, consequentemente, o que tem que estudar é a própria heterogeneidade estrutural. Como é que essas estruturas que são complexas entre si, isso vale para a raça, vale para gênero, vale para a classe, coisa assim, elas são imbricadas de forma diferenciada e, consequentemente, você não altera uma sem alterar a outra simultaneamente, você não altera elas na sua totalidade. Você estabelece umas formas complexas da própria movimentação da estrutura. Entendi. Vale dizer, tem um exemplo muito importante que normalmente as pessoas acabam esquecendo, que as pessoas dizem, não, quando o Quijano defende muito a questão da raça, ele acaba apagando a discussão de classe. Pois, aí é que é um problema que não aparece no Quijano, aparece em quem não lê o Quijano. Porque para o Quijano, a relação da classe envolve a relação com os modos de produção. E os modos de produção não é somente o trabalho assalariado, é o trabalho servil, é o trabalho escravo, é o trabalho precário, é o trabalho nas suas diversas formalidades, nas diversas modalidades, quer dizer, o trabalho formal, o trabalho informal, o trabalho de é a questão das pessoas de rua, é a questão de população trans, de travestis. Ele não diz explicitamente isso, mas ele salienta as diversas formas de relação com os modos de produção em relação a isso. Ou, consequentemente, como diria a Lélia Gonzalez, em 78, ela vai salientar, não, mas ok, boa parte do pessoal de esquerda está dizendo que o importante é o movimento operariado. E ela diz, mas olha, observe, boa parte da população negra, aqui em 78, sequer pode se dar o luxo de dizer que é operariado e está em outras condições de trabalho que não chegam à classe operária. Então, como pensar isso? Só a Lélia Gonzalez está falando de 78, no ano da criação do movimento negro unificado. O que o Quijano está fazendo isso? Em 92, salientando como é que essa questão do trabalho, da classe, a classe é
a relação com o modo de trabalho significa o trabalho assalariado, o trabalho servil, o trabalho escravo, o trabalho semi-escravo, o trabalho precário, questão de desempregados, a questão de população de rua, todas essas possibilidades. Ou seja, não é que a classe não importa. A classe para Quijano é uma classe complexa, heterogênea estruturalmente. A própria estrutura de classe dele é heterogênea, porque, diz ele, essas formas de trabalho, elas estão presentes em 1400, 1500, 1600, 1900, 2000, 2000 e pouco. Ou a gente imagina que não tem trabalho escravo hoje. A gente tem trabalho escravo. E mais do que isso, um dos motes grandes do Quijano, do Mignolo e do grupo, é salientar que a modernidade não está separada da colonialidade. Né? Não tem colonialidade sem modernidade, nem modernidade sem colonialidade. É coincidência ou não que você ache trabalho escravo justamente nos casos de companhias de grife como M-Officer, Zara e companhia, e que você tenha maior utilização de trabalho escravo justamente na agricultura que se diz mais moderna, que é do agronegócio, a mais mecanizada. Ou seja, não tem como separar os dois processos e não tem como dizer que o único processo que é salientado como questão de classe seja a questão do operariado. Então, o Quijano tensiona um pouco com essa discussão da teoria marxista clássica, mas ele também tensiona, e daí parece que começa a dar um problema, com as discussões envolvendo a questão das mulheres. Quer dizer, ele inclui a discussão das mulheres e da questão da divisão sexual do trabalho, mas ele vai salientando a questão das prostitutas, a questão dos homens, das questões que os homens e as mulheres, a questão das prostitutas, a questão das pessoas que são trabalhadoras sexuais, mas se você parar para pensar, ele vai olhar, primeiro, ele está escrevendo em 1992, ele está trabalhando dentro de uma lógica que associa muito sexo com sexo biológico, ou seja, ele não discute a questão de trans, travestis, gays, lésbicas, e, por exemplo, intersex, diretamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estamos em 1992. Se nós estamos em 1992, nós já estamos no início da discussão de saber se gênero é uma categoria útil. E aí eu tenho a John Scott na mesma época. Eu tenho o Problema de Gênero, da Butler. Eu tenho o livro da Rita Segato, do Santos e da Hermones, analisando a questão de gênero dentro da questão do candomblé, na realidade do Xangô de Recife. Consequentemente, ele vai associar com a questão do sexo biológico e vai salientar com a questão de homens e mulheres em relação aos seus órgãos sexuais. Olha, é essa discussão. Se ele salientou toda uma discussão colonial em relação à classe, em relação à questão de poder, quando ele chega na discussão de gênero, ele faz uma discussão que é, primeiro, muito vinculada à questão biológica, com toda a discussão que tem, saber se o sexo e gênero são questões diferenciadas, se sexo é a questão biológica e gênero é a questão cultural, ou se as duas são construídas culturalmente. Consequentemente, eu não sei se essa foi a discussão que o outro professor fez, mas segundo ponto ele tem uma matriz, da mesma forma que o Dussel, que é não somente centrada na questão de masculino e feminino, ele está vinculado fundamentalmente a uma discussão de heteropatriarcado, não um patriarcado baseado em questões hétero, porque não entra nenhuma discussão LGBT e não entra nada que não seja dentro do parâmetro heterossexual, ou heterossexista, ou heteronormativo. Consequentemente, isso acaba sendo um processo que, por isso que eu dei o texto da Rita, vai procurar salientar, essas discussões dizendo, olha, só um pouquinho, a partir daqui fica complicado, que Quijano discutiu toda a matriz colonial em todos os aspectos, ele só não discutiu na questão sexual. Bom, então, para ser consequente com Quijano, nem as autoras não dizem explicitamente, diz, eu tenho que salientar como é que essa questão racial, se eu pensar que a fundamentação é a questão racial, como é que essa questão racial permeia a discussão de gênero? E como é que você estabelece conhecimentos ou questões que são primordiais em relação a uma a outra, ou seja, tem uma posição dominante que é superior e outra inferior. Nessa discussão seria fácil identificar no Quijano uma discussão de que você só pensa o feminino a partir do masculino, da mesma forma que você pensa os não brancos a partir dos brancos.
Nesse processo de classificação social, você consegue identificar uma hierarquia que é o que fundamenta a teoria do Quijano. Mas a partir do momento que você não discute nem a questão da heterossexualidade compulsória e nem a questão de gênero fora de uma matriz biológica, você afasta ou não inclui na teoria toda a questão LGBT e toda a questão de gênero propriamente. Porque o Quijano não vai trabalhar com nenhuma autora que está fazendo essa discussão. Ou seja, não vai trabalhar com a Butler, não vai trabalhar com a Joan Scott, não vai trabalhar com essas discussões que estão sendo feitas. E não vai trabalhar com a discussão de todo o movimento LGBT. Olha, nós estamos nos anos 90, 92, nós já temos Michel Foucault, nós já temos toda a discussão da história da sexualidade, nós já temos toda a pandemia do HIV e AIDS, nós temos toda a discussão dos movimentos feministas e todo o período do pós-1968. Ou seja, o Quijano é sociólogo, ele não pode ignorar essas questões. E aí as autoras feministas, primeiro a Lugones, e depois a Rita Segato, e depois outras autoras, e hoje tem um grupo bem consistente, mas por questão de visibilidades e de sexismo epistêmico, a gente só acaba citando homens, né? Eu sempre digo, brincando, que quando eu trabalho com a questão de teoria decolonial, às vezes a intenção da gourmetização da teoria é substituir Max Weber e Durkheim por Walter Mignolo, Quijano e Dussel. Você substitui três homens brancos por três homens brancos, né? Você substitui 3 europeus por 3 latino-americanos. Você não coloca no cânone nenhuma mulher, não tem nenhum negro, o Quijano é o mais próximo do indígena, e, consequentemente, você continua trabalhando dentro de uma matriz heterossexual ou heteronormativa, branca, masculina. Quer dizer, você não abre para as discussões de gênero, tanto em relação às feministas, quanto em relação à pauta LGBT. O que não dá para ignorar, como eu estou dizendo, se nós estamos em 1992, nós já temos toda a discussão do HIV, nós já estamos quase na questão do HIV, a gente já está com quase os retrovirais consolidados, que isso vai se consolidar em 96, né? E a gente tem todas as discussões que aparecem em parte na discussão do Quijano, porque ele fala da sífilis, mas não fala de outras doenças envolvendo a questão de diferenciação sexual entre homens e mulheres, mas ele não incorpora na teoria dele nada da discussão que está sendo feita em relação à divisão sexual do trabalho. Poderia ter pego Carol Lepage, poderia ter pego liberais ou não, poderia ter pego socialistas, né, mulheres ou anarquistas. Nada disso aparece no Quijano. E daí ele é consequentemente bombardeado por uma série de mulheres. A primeira, a Lugones, que escreve um texto que depois vai polemizar com a Butler, quer dizer, ou seja, o Quijano não estava sequer a par, ou melhor, mesmo estando a par, ignorou o debate. Isso acontece com vários pensadores homens, vocês podem verificar, eu não preciso citar alguns que são muito conhecidos, mas vocês vão olhar, às vezes, na bibliografia, não tem uma mulher, quando tem uma mulher é a mesma o tempo todo, e às vezes é artigo em coautoria, ou seja, é porque ela escreveu junto com ele, né? E isso a gente pode citar inúmeros autores europeus e brasileiros que fazem isso, né? Em relação a isso. E ela vai fazer, inclusive, uma polêmica na revista Science, né? Ela vai trabalhar com questão de heterossexualidade e questão de gênero, e aí ela vai cunhar a discussão de colonialidade de gênero, porque ela vai salientar, a partir de estudos antropológicos da Oyeron, que é uma pensadora nigeriana, como é que a questão, se Mignolo, M-I-G-N-O-L-O, Walter Mignolo. Eu não estou ignorando o pensamento de nenhum deles. A Caterine deve estar falando de mim. A Carol deve saber que, por exemplo, eu conheço e trabalho com todos eles, mas nos últimos tempos, eu tenho trabalhado muito mais com as mulheres e com a questão de gênero, e isso incorporando em relação à religião e como é que essas questões vão sendo trabalhadas, do que efetivamente os autores, para evitar de estar reproduzindo o mesmo tipo de questões que eu saliento que tem que ser questionadas, né? Questões que tem que ser vivenciadas. Agora estou olhando aqui por cima da minha estante que tem uma cuia de chimarrão, que eu nem lembrava que tinha. Aí, o que a Lugones vai fazer? Vai pegar, a partir dessa discussão das autoras nigerianas e de alguns textos antropológicos, observa
A Lugones é formada em filosofia e ciência política. Isso é importante salientar, porque o Quijano é de formação toda sociológica, com muita discussão do Mariátegui, que é o pensador que vai trabalhar indigenizar o Peru, né? Quer dizer, peronizamos o Peru, transformamos o Peru com a cara indígena. A Lugones vai vir da ciência política e da filosofia, e, consequentemente, ela está preocupada com a discussão que as duas antropólogas, sem ter conhecimento antropológico, exato, correto, Carol, sem ter conhecimento antropológico, ela vai analisar a questão de como é que essas autoras falam da questão de gênero antes ou depois do período colonial. Ou seja, tem gênero no período colonial ou gênero é uma criação moderno-colonial? O que é importante salientar, se eu disse antes que não tem modernidade sem colonialidade, a gente nunca diz que é um mundo moderno. Os pensadores decoloniais e as pensadoras decoloniais vão dizer que é um mundo moderno-colonial, ou melhor, colonial moderno, porque ele só é moderno porque ele é primeiro colonial. Então, por isso que aparece uma barra moderno-colonial ou colonial barra moderno. Quijano prefere a segunda para salientar que ele é primeiro colonial e depois que ele é moderno. Ele é moderno porque é colonial. Quando elas estão pensando, é questão de saber, antes da modernidade, tem gênero ou não tem? Ou essa questão da distinção sexual e de superioridade de homem em relação a mulheres, isso marca o período anterior à modernidade? Bom, e se marca nos mesmos moldes que o processo moderno colonial ou não? Ou é possível dizer que tem um patriarcado de baixa intensidade num período e ele é exacerbado num segundo período? Ou não tem efetivamente a discussão de gênero, e essa discussão de gênero passa a existir a partir da discussão da modernidade e colonialidade, da colonial modernidade. Essas discussões, elas não chegam a nenhuma conclusão específica, não tem um consenso. Isso é importante salientar, não tem um consenso. A Lugones vai trabalhar em cima da Euronk, a Rita Segato vai trabalhar em cima do pensamento da Euronk, e as duas vão chegar a conclusões diversas. Eu até tenho brincado com o Anderson Flor, do Nascimento, que trabalha muito com o pensamento da Euronk, que ele diz que o fundamental é saber o que a Euronk estava dizendo e que nenhuma das duas captou. Ou seja, o que a gente pode aprender com a Euronk a partir da polêmica das duas? Porque elas, aparentemente, entenderam de forma diversa, ou talvez não tenham entendido, efetivamente, dentro de uma lógica africana, e isso é importante, porque, na realidade, elas estão trabalhando com uma autora africana, de origem africana, com um referencial afrocentrado, dentro de uma cultura específica, Yorubá, na Goa, que aqui tem do candomblé, mas não é na mesma vivência, na mesma tradição consolidada na África, ou seja, nós temos algumas situações que são alteradas pelo processo colonial. Isso as duas reconhecem. A Lugones vai salientar muito mais dentro da incorporação dessa discussão de gênero na teoria do Quijano, para salientar o que o Quijano não viu, e que mostrar que tem a questão da discussão de gênero, que é possível verificar essas discussões de gênero, e é uma das poucas autoras que vai, inclusive, se arvorar a discussão de intersexualidade, porque a questão de intersexualidade, ou seja, do que se chamava anteriormente de hermafrodita, e que hoje é intersex, quer dizer, a impossibilidade de definição a priori pelo sexo biológico e pelas características biológicas de que a pessoa é homem ou mulher efetivamente e consequentemente, toda uma discussão da medicina e da teoria social de redefinição, de eventualmente estabelecer uma cirurgia para definir. Sim. Que bom. Então, eles trabalharam com o XXY, né? Que é um filme que eu até tinha indicado para a Carol por conta dessas questões, né? Porque é uma polêmica muito grande. Porque aí dá para ver como é complicada a própria discussão de gênero, de discussão biológica, discussão de construção social, a partir do momento que você não tem uma definição específica e que você vai ter que estabelecer, pelo menos é a normativa atual, no sentido de que somente quando a pessoa tiver maioridade é que ela pode definir a questão da sexualidade ou a questão de gênero ou a questão de identidade de gênero, né? Ou seja, a Lugones vai pegar essa discussão e vai salientar, opa, quando eu tenho essa discussão aqui, e eu tenho os estudos antropológicos, o Quijano não alcança isso. E, consequentemente, se ele salientar dentro daquela mesma discussão biológica, aqui eu tenho um ponto que ele não tem como resolver.
porque aqui não fecha na questão da teoria. E como é que isso é encarado dentro de processos de colonização e como é que isso é encarado, talvez, em processos pós-colonização. A Lugano está preocupada nos processos anteriores à colonização. Quando a Rita Segato entra na discussão, a Rita Segato está preocupada com o encontro colonial. O que ela chama de encontro colonial é salientar, ok, no momento que chega aqui, nesse espaço, o que altera aquelas relações entre homens e mulheres? Se eu vou chamar essa relação de gênero ou não, eu posso pensar. Mas a Rita vai procurar pensar o quê? Eu tenho uma diferenciação entre papéis masculinos e femininos? Eu tenho uma diferenciação biológica ou não? Eu tenho uma classificação social que estabelece quem é um e quem é outro? E eu tenho uma classificação social que estabelece que um é superior a outro ou não? E aí que a Rita vai estabelecer uma discussão entre o mundo do um e o mundo dual. Quando ela está... E aqui ela está pegando o Quijano. Quando o Quijano faz aquela discussão, dizendo que eu só posso pensar num processo de classificação social, de racialização, um polo da relação a partir do outro, significa, o que ele está dizendo? Quando eu considero os não brancos a partir dos brancos, eu saliento que os não brancos eles são incompletos em relação aos brancos e, consequentemente, o destino deles é se tornarem brancos. Da mesma forma, se ele se parasse por essa lógica do Quijano, diz a Rita, eu teria que pensar o feminino a partir do masculino, ou seja, pela questão da falta, pela questão daquilo que falta. Ela diz, isso não é estabelecer que são dois universos, um masculino e um feminino, diz ela. Nessa lógica, é uma lógica absolutamente do uno. Ela diz, na realidade eu não tenho masculino e feminino, eu tenho masculino e feminino, considerando que só é feminino por aquilo que falta no masculino. Ela diz, isso não é um mundo plural e nem um binarismo. Ela diz, isso é um uno. É um uno. Ela diz, esse aqui é um processo uno. Porque se eu estabelecer um processo dual, eu estabeleço que essas relações elas são complementares. Ou seja, aquilo que nos indígenas tem de Chachawarmi, quer dizer, princípios masculino e feminino, que podem ser exercidos por homens ou por mulheres indistintamente, que eles não estão associados, estão associados aos papéis, eventualmente sociais e eventualmente aos processos, inclusive aos papéis religiosos dessas relações. Ou seja, que a Rita Segato está salientando. Ela diz, não, o que tem antes do processo colonial é um patriarcado de baixa intensidade, que é dentro do mundo dual. O mundo moderno é o mundo do uno. Quando tenho esse encontro, essa questão do processo colonial, o que eu tenho? Eu tenho um processo que você... Primeiro, o colonizador não negocia com mulheres, ele negocia com homens. Ou seja, se boa parte das sociedades são matrilineares ou matricentradas, e vocês podem parar para pensar que os povos de terreiro originalmente são todos matricentrados, né? São de linha... Basta ver a questão recente da Mãe Estela, da morte da Mãe Estela, do terreiro de Cantuá, que são os mais antigos, são todos terreiros de Ialorixás. Ou seja, o que acontece? O colonizador, pouco importa quem é a liderança, se é feminina ou masculina, o colonizador negocia com o que ele entende que é o representante masculino. E isso acaba alterando a correlação de forças em relação àquela situação de poderes entre as questões sexuais e de gênero. Mas, diz a Rita, esse processo é um falso predomínio daquele homem indígena do homem negro em relação à mulher indígena ou à mulher negra. Porque, em relação ao colonizador, ele continua sendo feminizado ou subalternizado em formas que ele é racializado primeiro, como feminino e segundo, como inferior. E, consequentemente, ele necessita também exacerbar essa masculinidade em relação à feminilidade dentro do espaço interno. Ou seja, começa a aparecer também um processo de violência mais extrema, que é uma afirmação de uma masculinidade que está sendo ferida externamente pelo processo colonial. Olha, isso aparece também no Fanon, na questão dos condenados da terra. O que a Rita está recuperando? Recuperando um pouco essa discussão do Fanon, do Condenados da Terra, mas salientando que eu tenho, primeiro, um patriarcado de baixa intensidade, um de alta intensidade, eu tenho uma lógica dual e uma lógica do uno, e que, consequentemente, o encontro colonial exacerba um patriarcado que era de baixa intensidade
encontrando um patriarcado de alta intensidade e mudando as relações dentro dos povos indígenas e dentro dos povos quilombolas e povos negros existentes no país, eventualmente ciganos, e passando a impressão de que essa violência é intrínseca a esses povos e não do movimento colonial, e simultaneamente passando a lógica e a impressão de que essa questão da masculinidade e da questão de gênero sempre existiu dentro das comunidades. E não é à toa que, boa parte, quando vocês veem esses processos de discussão de infanticídio, entre aspas, e de violências domésticas envolvendo populações indígenas e populações negras, uma das questões que sempre se salienta não, mas isso sempre foi próprio da comunidade. Sem parar para pensar que isso é próprio da comunidade a partir do próprio encontro e da questão das lógicas de socialização. Ou, para um caso bem específico, que não tem vinculação com gênero, mas também tem, por que os Kaingang têm patentes militares para os que seriam caciques e líderes de cada uma das comunidades? Porque teve um processo de socialização envolvendo questão de militares, e eles assumiram, durante o período militar, inclusive castigos corporais de militares, e de desterro, e de asilo, e de exílio, uma série de outras coisas, e isso passou a ser incorporado como se sempre tivesse sido parte da tradição daquele povo. Ou seja, esses processos que a gente não verifica, como é que o direito indígena foi retransformado a partir do contato com o direito oficial e como é que ele incorporou ou lógicas oficiais ou reelaborou lógicas oficiais, é um processo que os antropólogos têm procurado salientar nos últimos tempos. Tem alguns casos da Corte Constitucional colombiana que mostram justamente isso, como é que algumas práticas que foram tidas sempre como bárbaras e tal, foram práticas que não existiam efetivamente nos povos originários, foram incorporadas com o contato do colonizador, mas elas foram eventualmente reelaboradas dentro de uma lógica, por exemplo, não de castigo corporal, mas de sanação, de reequilíbrio da comunidade e de restaurar os laços comunitários. Que isso é uma coisa que está presente nos textos do Quijano e está presente nos textos da Rita Segato, está menos presente da Lugones, que é esse processo colonial é um processo também de rompimento dos tecidos sociais, do rompimento daquele senso de comunidade, de comunitário, que é o comunitário de povos terreiros, de povos tradicionais, de povos indígenas, e que não é o comunitário da comunidade do Rousseau, da comunidade europeia, que não tem um processo colonial, que não tem um processo colonial vivenciado pelo lado de cá, e sim só pelo lado de lá. Consequentemente, isso também é uma coisa muito presente no Quijano, aparece na Rita também, mas é no Quijano porque o Quijano trabalhou com cooperativas de trabalhadores, trabalhou com processos de autogestão comunitária e, consequentemente, ele trabalhou com Arguedas e trabalhou com o pensamento Mariátegui. Então, o que vai acabar acontecendo? Essa discussão toda em relação à questão de gênero, para saber se tem ou não tem, e, efetivamente, o que me parece tanto a Rita quanto a Lugones explicitam de forma diferente o processo da relação da colonialidade de gênero. A Lugones salientando muito mais o processo macro para repensar a teoria do Quijano a partir daí, e a Rita muito mais preocupada com o processo micro do próprio contrato, do próprio contato, e saber como é que esse contato mudou as relações de gênero, como é que esse contato estabeleceu lógicas que eram de dualidade, de complementaridade, para lógicas que passam a ser lógicas de subalternidade e de classificação de superior a inferior. Ou seja, elas iluminam processos diferenciados. A Catherine Walsh faz uma observação pequena em relação a essas discussões, até porque tem várias autoras, tem a Brené Mendonça, tem a Hilderix Espinosa, tem a Outi Curriel, uma série de outras pensadoras racializadas, pensadoras negras dominicanas. A Catherine Walsh salienta que, mesmo nessa questão da intersexualidade pela Lugones, a Lugones não procura salientar que essa questão da intersexualidade em muitas comunidades, inclusive comunidades indígenas, está associada a uma questão espiritual. São seres superiores, da intersex são seres superiores espiritualmente, que muitas vezes, nos casos do Muxi, no caso casos de outros povos indígenas, são os que vão estabelecer o processo mesmo de xamã ou de espiritualidade a partir disso. Ou seja,
que a Caterina está salientando a dificuldade da teoria crítica continuar trabalhando com questão de religião, né, e sexualidade. É como se religião e sexualidade fossem separadas. A Otti Corriel e a Eudéxis Spinoza, nos últimos anos, têm salientado, a partir da Lugones, uma discussão que tenta salientar o que Rand já salientava: o capitalismo, a modernidade e o racismo surgem no primeiro dia. Ou seja, não tem como falar modernidade e colonialidade, não tem como falar moderno colonialidade separado de capitalismo. E, consequentemente, não tem como separar o capitalismo de um processo racial. O que a Eudéxis Spinoza e a Otti Corriel, a partir da Lugones, vão salientar? Não é somente isso. Não tem como separar essa discussão de gênero e sexualidade da questão racial. E salientar que essas críticas que as feministas decoloniais estão fazendo é uma crítica ao feminismo branco eurocentrado, e que, consequentemente, não trabalha com a noção de raça, não trabalha com as mulheres indígenas, não trabalha com as mulheres racializadas no geral, e não trabalha com as mulheres negras, nem com o feminismo negro, porque ela não reconhece determinadas situações que não os espaços institucionais também. Por quê? Porque essas feministas negras decoloniais, como a Eudéxis, a Otti, vieram primeiro do movimento autônomo de mulheres, ou, consequentemente, fora da institucionalidade. Boa parte do feminismo branco na América Latina, no geral, é um feminismo também institucional, veio dentro das estruturas dos governos, ou, eventualmente, dentro de uma lógica das instituições de fomento internacional, que é uma crítica que a Brené Mendonça também faz. Quando elas estão fazendo essa discussão de gênero associando a questão de raça de forma mais centralizada, elas estão procurando salientar, elas estão simultaneamente questionando a discussão clássica de interseccionalidade, que para elas é muito aditiva de acréscimo de opressões, mas salientando a necessidade de pensar como a questão de sexo e gênero e sexualidade é coimbricada com a questão de raça, e como é que isso está imbricado com o processo moderno colonial. Ou seja, não tem como separar essas questões, mas elas estão... esse processo de vantagem, entre aspas, em relação às mulheres negras, está permeado por uma discussão de trabalho que simultaneamente está vinculado a uma discussão de raça e está vinculado a uma questão de gênero. Ou seja, não tem como separar essas simultaneamente, mas sim tem como estabelecer uma imbricação que é coletiva. Ela não é que eu vou tratar agora a questão de raça, a questão de gênero e depois a de classe. Elas não têm como separar. Esse processo colonial, ele imbrica de uma forma diferenciada raça e gênero, mas eu só tenho como pensar raça e gênero dentro de uma lógica de discussão colonial, que é uma discussão que, dizem elas, as feministas brancas não fazem porque não querem ou porque não entendem que o processo colonial é importante em relação a isso. Não sei, eu já falei praticamente uma hora. Deixa eu só pegar um pouquinho d'água e dar um intervalo aqui para mim. Pode ser, Carol?